O documento estava na mesa. O nome dela não estava mais nele. Ninguém explicou, ninguém pediu desculpa. A reunião seguiu o protocolo, as páginas foram viradas na ordem certa, e a nota foi lida em voz alta com a naturalidade de quem anuncia uma atualização de sistema. Não o fim de 3 anos de trabalho construído em silêncio. Ela ouviu tudo, processou tudo, e não disse uma palavra. Esse é o tipo de coisa que acontece dentro de empresas e que raramente vem à tona, porque quem sofre, na maioria das vezes, assina o documento e vai embora. O ambiente corporativo tem essa característica. Muita gente observa o que é errado, poucos se posicionam. E, curiosamente, aqui acontece algo parecido. Mais de 95% das pessoas que assistem a esse canal não são inscritas. Assim como no trabalho, a maioria prefere ficar na lateral. Se você não é inscrito ainda, vale verificar agora. E se já é, deixa o like. É uma forma simples de mostrar que esse tipo de conteúdo importa. Escreve também um comentário. Pode ser só um olá, ou o que você espera dessa história. Porque o que vem a seguir não é sobre grito, confronto ou ameaça. É sobre alguém que entendeu onde o erro estava escondido e esperou, com calma, até que o sistema certo viesse buscar a verdade. O documento estava na frente dela. Uma folha A4, papel timbrado da Granton, com o logo bordô no topo e a fonte institucional que Camille conhecia de cor, a mesma que ela havia formatado em dezenas de relatórios. A sala estava em silêncio. Não aquele silêncio confortável de fim de expediente, mas o outro. O silêncio pesado de quando todo mundo sabe o que está acontecendo e ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Felipe Mota ficou olhando para a mesa. Débora Salles, do RH, mantinha o rosto neutro com aquela competência clínica de quem já entregou notícia ruim vezes demais para ainda sentir alguma coisa. Na tela projetada, o nome piscava: Tiago Henck, Projeto Âncora, responsável principal. Camille leu devagar. Pegou a caneta que estava sobre a mesa, uma caneta preta, esferográfica, ordinária. Assinou o campo de ciência e devolveu o documento sem fazer barulho. Ninguém falou nada. Ela levantou, agradeceu a reunião com uma voz calma que assustou até ela mesma e saiu. Para entender o tamanho do que acabou de acontecer, você precisa conhecer Camille Nóbrega. 34 anos, analista sênior de controladoria na Granton Retail Group, uma das maiores redes de franquias de varejo do Brasil, com mais de 300 unidades espalhadas pelo país e um faturamento que girava na casa dos 2 bilhões por ano. Camille não era o rosto da empresa, nunca foi. Ela era o tipo de profissional que aparece no slide de resultados como uma linha de dado, precisa, essencial, invisível. 3 anos dentro da Granton construindo em silêncio o sistema de indicadores que sustentava cada decisão da diretoria. Sabia onde cada número vivia, qual fórmula puxava qual métrica, qual relatório alimentava qual reunião de conselho. Era ela quem fechava os fechamentos. Era ela quem validava os dashboards antes de qualquer apresentação importante. Mas o seu nome raramente aparecia em capa de documento. Esse era o arranjo não dito. E por muito tempo ela aceitou porque acreditava que o trabalho falaria por si. A Granton operava com um ciclo de avaliação anual, chamado internamente de ciclo G. Todo mundo na empresa sabia o que era o ciclo G, e todo mundo ficava tenso quando ele chegava. Era o momento em que promoções eram decididas, bônus eram calculados e, em alguns casos, demissões eram justificadas com uma nota ruim e um relatório bem formatado. O sistema por trás disso tudo era o SIGA, Sistema Integrado de Gestão e Avaliação, uma plataforma proprietária que cruzava dados de produtividade, entregas, impacto em receita e participação em projetos estratégicos. O que poucos sabiam, e Camille sabia melhor do que ninguém, é que o SIGA era um sistema auditável por design. Ele registrava tudo: quem criou cada arquivo, quem editou, quem exportou, quem assinou digitalmente. Cada ação dentro do sistema gerava um log com matrícula, data e hora. Camille sabia disso porque havia participado diretamente da migração do sistema antigo para o SIGA 2 anos antes.
Ela conhecia a lógica de atribuição de autorias, como quem conhece a própria letra. O projeto mais importante daquele ano tinha sido o projeto Âncora, uma reestruturação completa dos indicadores financeiros de 47 franquias da rede. Um trabalho enorme, cirúrgico, que exigiu 8 meses de dedicação quase obsessiva. Camille chegava antes das 7 da manhã, exportava relatórios às 11 da noite, respondia a alinhamentos por e-mail nos finais de semana com a objetividade de quem sabe que cada número errado custa caro. Ela conduziu reuniões com gerentes de franquia de 5 estados diferentes, construiu as métricas do zero, validou cada indicador com a equipe financeira e entregou os relatórios finais dentro do prazo com margem de folga. O projeto carregava o nome do diretor financeiro Rodrigo Estrela na capa, um homem de terno bem cortado e presença de quem ocupa o andar de cima há tempo demais para lembrar como é trabalhar de verdade. Mas a inteligência técnica por trás de cada página era de Camille. Esse era o acordo implícito que existia ali, como existe em tantas empresas. Quem tem o cargo leva o crédito, quem tem o conhecimento leva o salário de analista e aprende a ficar quieto. Tiago Rank tinha 5 meses de empresa quando o projeto Âncora foi entregue. 5 meses. Ele havia entrado na equipe de controladoria em agosto, numa contratação que ninguém entendeu direito. Jovem, bem articulado, com um LinkedIn cheio de cursos e uma postura de quem frequentava os mesmos ambientes sociais que Felipe Mota fora do trabalho. Não era incompetente, mas também não era o tipo de profissional que alguém colocaria à frente de uma reestruturação de 47 franquias. Ele havia participado das últimas 2 semanas do Âncora, basicamente assistindo às reuniões finais e enviando alguns e-mails de acompanhamento que Camille redigia e ele assinava. Era o tipo de contribuição que, em qualquer ambiente saudável, seria classificada como periférica. Mas no dia 21 de janeiro, 4 dias antes da entrega oficial ao Conselho, algo aconteceu nos bastidores do SIGA que mudaria tudo. Alguém com perfil de administrador do sistema acessou os arquivos finais do projeto Âncora e reexportou os documentos com uma nova matrícula de autoria. O nome que ficou registrado como responsável principal foi o de Tiago. O nome que sumiu foi o de Camille. Na reunião do ciclo G, quando a nota 3.1 foi lida em voz alta, Camille sentiu algo que não era exatamente raiva. Era reconhecimento. A sensação fria e precisa de entender exatamente o que estava acontecendo e por quê. Ela olhou para Felipe Mota, seu gestor direto, um homem de cabelo grisalho nas têmporas e o hábito de usar gravata mesmo em dias de trabalho remoto, como se a formalidade fosse uma armadura contra qualquer questionamento. Felipe desviou o olhar no segundo em que os olhos dela encontraram os dele. Esse desvio durou menos de 1 segundo, mas Camille registrou. Registrou também o jeito que Débora Salles virou a página do relatório rápido demais, como quem prefere não ficar parada em nenhum ponto por tempo suficiente para ter que explicar. A sala cheirava a café frio e ar-condicionado no máximo, e a luz do projetor deixava todo mundo com uma palidez levemente doentia. Quando o documento foi colocado na sua frente, Camille não hesitou, assinou, devolveu. E guardou tudo aquilo dentro de um lugar muito específico, não de mágoa, mas de memória técnica. Ela iria precisar lembrar de cada detalhe daquele momento. Naquela mesma noite, Camila abriu o notebook na mesa da cozinha, com uma xícara de chá que esfriou sem ser tocada do lado direito. Ela entrou no portal de colaboradores da Granton, com seu login ainda ativo. Ninguém havia revogado o acesso, provavelmente porque ninguém imaginou que ela fosse usá-lo para isso. E exportou o histórico completo de logs do SIGA, referente ao projeto Âncora. O arquivo tinha 847 linhas. Ela leu cada uma. O que estava ali era simples e devastador ao mesmo tempo. Tiago Rank havia acessado o projeto Âncora pela primeira vez no dia 19 de janeiro. As 214 versões anteriores dos arquivos tinham a matrícula de Camille como autora principal. As assinaturas digitais dos relatórios intermediários eram dela. Os registros de reunião no sistema interno eram dela. Os e-mails de alinhamento com os 47 gerentes de franquia eram dela. Cada linha do log contava a mesma história.
uma história que a avaliação do ciclo G havia deliberadamente ignorado. Camille não ficou nervosa, ficou concentrada. Havia uma diferença importante entre as duas coisas, e ela conhecia bem essa diferença. Foi então que ela encontrou o detalhe que transformava tudo aquilo de injustiça em evidência. Nos metadados dos arquivos finais entregues ao Conselho, os documentos tinham sido reexportados no dia 21 de janeiro, às 22h47, com uma nova matrícula de autoria substituindo a dela. Esse tipo de alteração no SIGA era tecnicamente possível apenas com perfil de administrador do sistema, e Camille sabia exatamente quem tinha esse perfil: Felipe Mota, o diretor Rodrigo Estrela e um técnico de TI chamado Saulo Pires. 3 pessoas. Uma delas havia entrado no sistema numa quarta-feira à noite, quase 11 horas da noite, e apagado 3 anos de trabalho com alguns cliques. Camille ficou olhando para aquele timestamp por um longo tempo. 22h47. Ela lembrou que naquele dia havia mandado uma mensagem no grupo da equipe às 22h51, perguntando se o servidor havia oscilado, porque o sistema tinha travado brevemente enquanto ela finalizava um arquivo. Ninguém respondeu. Agora ela entendia por quê. Ela fez um print da mensagem, adicionou ao arquivo e continuou organizando tudo com a calma metódica de quem sempre soube que ia precisar daquele momento. Camille organizou tudo em uma pasta compactada com o nome genérico: Backup Pessoal Março, que não chamaria a atenção de ninguém que eventualmente visse a tela do seu computador. Dentro estavam os logs originais do SIGA, os metadados dos arquivos com os timestamps de alteração, os registros de acesso por matrícula, todos os e-mails com carimbos de data e hora, as atas de reunião extraídas do sistema interno e um relatório técnico de 3 páginas que ela mesma redigiu naquela noite, em linguagem direta e sem jargão desnecessário, explicando exatamente o que os dados mostravam e o que eles significavam juridicamente. Porque havia um detalhe contratual que a maioria dos colaboradores da Granton assinou sem ler com atenção. O SIGA tinha valor probatório reconhecido em cláusula específica do contrato de admissão, o que significava que seus registros podiam ser usados como evidência em processos internos e externos. Camille tinha lido essa cláusula. Ela gravou tudo em 2 HDs externos e num serviço de armazenamento em nuvem com acesso protegido por autenticação dupla. Depois fechou o notebook, lavou a xícara de chá frio na pia e foi dormir. 3 semanas depois da reunião do ciclo G, um comunicado interno circulou pela Granton, num tom burocrático que tentava disfarçar o peso do que anunciava. A empresa passaria por uma auditoria de governança, solicitada pelo Conselho de Sócios, uma revisão de processos que acontecia a cada 2 anos e que, desta vez, incluiria a auditoria completa dos sistemas de gestão internos, entre eles o SIGA. A consultoria contratada para conduzir o trabalho era a Helix Auditoria e Compliance, conhecida no mercado por ter um método detalhista que deixava gestores desconfortáveis. Camille leu o comunicado sentada na sua mesa, com a tela do computador refletindo levemente no óculos que ela usava nas tardes de muito relatório. Ela releu o trecho sobre o SIGA 2 vezes. Então, abriu o cliente de e-mail, localizou o endereço oficial da Helix no rodapé do comunicado e redigiu uma mensagem apresentando-se como colaboradora, com registros técnicos relevantes para a auditoria do sistema, informando que estava disponível para colaborar formalmente, conforme previsto no próprio regulamento interno da Granton, que garantia canal direto entre auditores externos e funcionários. Ela revisou o e-mail uma vez, verificou se estava equilibrado em tom e enviou. Sem cópia para ninguém, sem aviso para ninguém. A Helix respondeu em 48 horas. O contato inicial foi discreto, uma videochamada com um auditor sênior chamado Marcelo Vaz, um homem de voz pausada e olhar analítico que fazia perguntas curtas e ouvia as respostas até o fim sem interromper. Camille apresentou tudo: os logs, os metadados, o relatório técnico, os e-mails com timestamps, a mensagem no grupo da equipe às 22h51 do dia da alteração. Marcelo Vaz ficou em silêncio por alguns segundos depois que ela terminou,
O tipo de silêncio de quem está processando a dimensão do que acabou de receber, não o de quem não sabe o que dizer. Então pediu que ela enviasse tudo pelo canal oficial de evidências da auditoria, com protocolo registrado e hash de verificação para garantir a integridade dos arquivos. Camille havia antecipado esse pedido. Já tinha tudo compactado, nomeado e pronto para envio. Ela compartilhou o link da nuvem, transferiu os arquivos e recebeu o número de protocolo em menos de 10 minutos. Fechou a videochamada, ficou olhando para a tela por um momento e voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Porque para ela, tecnicamente, ainda não tinha acontecido nada. Ela havia apenas entregado a verdade para as pessoas certas. O resto não dependia mais dela. 4 dias depois do envio, o RH da Granton recebeu uma solicitação formal da Helix. E foi aí que o quinto andar começou a mudar de temperatura. A solicitação pedia todos os registros originais do SIGA referentes ao projeto Âncora, incluindo logs de acesso administrativo, histórico completo de alterações de metadados e registros de perfil dos usuários com nível admin. Débora Salles leu o documento 2 vezes antes de encaminhar para Felipe Mota, com uma mensagem de 3 palavras. Felipe, ver urgente. Felipe leu, ficou parado por um tempo que seus olhos gastaram relendo o mesmo parágrafo sem absorver, e então encaminhou para Rodrigo Estrela, com um áudio no WhatsApp corporativo em vez de texto, como quem instintivamente evita deixar rastro escrito. Rodrigo ligou imediatamente para o TI. Saulo Pires atendeu na segunda chamada, e quando ouviu o que estava sendo pedido, pediu que Rodrigo repetisse. Rodrigo repetiu. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Naquele momento, algo mudou de forma irreversível no tom das conversas no quinto andar. As pessoas que haviam estado na sala de conferências no dia da avaliação de Camille começaram a se comportar como quem percebe, tarde demais, que deixou uma porta aberta que não deveria ter deixado. Os auditores da Helix não demoraram. Com acesso direto aos servidores do SIGA, Marcelo Vaz e sua equipe localizaram em menos de 2 horas o registro exato que Camille havia identificado semanas antes na sua mesa de cozinha. No dia 21 de janeiro, às 22h47, o campo de autoria dos arquivos finais do projeto Âncora havia sido alterado manualmente por um usuário com perfil de administrador. O log era rastreável por matrícula, por IP interno e por seção de acesso. Não havia ambiguidade possível. O responsável pela alteração era Felipe Mota. A Helix escalou a descoberta diretamente para o Conselho de Sócios da Granton, com um relatório técnico formal que documentava não apenas a adulteração dos metadados, mas o impacto direto dessa alteração nas decisões de avaliação, remuneração e crédito de projeto, com implicações contratuais claras e exposição trabalhista significativa para a empresa. O conselho convocou uma reunião de emergência para a manhã seguinte. Nenhum dos diretores envolvidos foi avisado com antecedência. Eles souberam da reunião pelo mesmo comunicado interno que todo mundo recebeu, e esse detalhe, por si só, já dizia tudo sobre o nível de gravidade do que estava sendo apurado. Felipe Mota foi afastado preventivamente no prazo de 72 horas após a convocação do conselho. Rodrigo Estrela, cujo nome aparecia nos e-mails internos discutindo a reorganização de créditos do Âncora, uma expressão que, fora de contexto, soava como gestão de projetos, mas dentro do relatório da Helix, soava como combinação deliberada. Foi colocado sob investigação interna, com restrição de acesso aos sistemas. Saulo Pires, do TI, foi ouvido formalmente, e sua versão dos fatos gerou novas linhas de investigação que o Conselho preferiu não detalhar no comunicado interno. Tiago Henck, avaliado pelos auditores como alguém que havia sido posicionado na situação sem pleno conhecimento da manipulação, teve sua situação tratada separadamente. Ele não foi demitido, mas foi realocado para outra equipe enquanto as apurações seguiam. O silêncio que tomou conta do quinto andar naqueles dias era diferente do silêncio da sala de conferências no dia da avaliação de Camille. Aquele silêncio era de poder. Esse era de colapso. As pessoas evitavam se olhar nos corredores. As conversas no café da manhã pararam.
Todo mundo sabia que os logs não mentem. E todo mundo sabia que Camille havia sabido disso antes de qualquer um. A avaliação de Camille foi formalmente cancelada pelo Conselho e substituída por uma reavaliação oficial, conduzida com base nos registros técnicos auditados pelo SIGA. Sua nota, recalculada a partir das entregas documentadas ao longo de 8 meses, foi a mais alta da equipe de controladoria. Nenhum diretor ligou para ela. Nenhum gestor mandou mensagem. O RH enviou um e-mail institucional comunicando a revisão em linguagem tão neutra que parecia falar de uma correção de planilha, não de uma injustiça documentada. Mas Camille não precisava de desculpa. Ela sabia, e agora a empresa inteira sabia, exatamente o que havia acontecido. Na última semana daquele mês, ela foi chamada à mesma sala de conferências do quinto andar. Desta vez, sentada do outro lado da mesa, estava um representante do conselho, que a olhou nos olhos quando falou, coisa que Felipe Mota nunca havia feito. A proposta era assumir interinamente a gestão da equipe de controladoria enquanto as investigações seguiam seu curso. Ela pegou a caneta e assinou. Com a mesma calma de quem já sabia, desde aquele dia de março, que a verdade não precisava ser gritada. Ela só precisava ser preservada no lugar certo, até que as pessoas certas viessem buscá-la. Se você já ficou em silêncio numa sala enquanto alguém apagava o seu nome de algo que você construiu, você sabe exatamente o peso que Camille carregou naqueles dias e a satisfação contida que vem quando o sistema finalmente funciona a seu favor. Se esse relato tocou em algo que você já viveu ou que alguém próximo está vivendo agora dentro de uma empresa, compartilhe essa história com essa pessoa. Às vezes, saber que não está sozinho já muda alguma coisa. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. Toda semana tem uma história nova de quem sobreviveu ao ambiente corporativo com inteligência e dignidade. E me diz aqui nos comentários, o que você achou da história? Comente aqui embaixo e deixe sua opinião se Camille tomou a decisão correta ou poderia ter feito algo melhor.